Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda à live do 3P, que começa agora. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito querida, de quem eu sou fã, que já tá por aqui para participar da nossa conversa. Conversa boa, gente, num dia importante. Dia de julgamento do núcleo 2, do núcleo golpista, dos coordenadores, que agora dizem que não mandavam em nada, que não faziam nada, tal. Enfim, temos aí mais 6 réus que se juntam aos 8 réus. Então nós temos aí 14 réus. Lembrando que já foram 2 núcleos, né? A denúncia, o julgamento da denúncia de 2 núcleos foram aceitos. Ou seja, temos 14 réus. E agora começa o julgamento. Ele já chegou por aqui, vou liberar. Cadê? Olá, Olá! boa Boa noite. noite! Boa noite. Gente, muitos anos que eu não faço uma live. Sério, desde a pandemia, tipo Pandemia, isso? pandemia. Eu fiz muita, e aí abandonei essa ferramenta. É, né? Então, deu uma enjoada depois, porque era a nossa única Sim, ferramenta de sobrevivência, né? E sim, depois a sim. gente voltou a beijar, abraçar e sair, se encontrar e deixou ela de Fora lado. que parte da vida profissional continuou assim, né? Virtual, as reuniões online, mas estamos aí Ah, tô felizaça, muito feliz de falar com você. também. Ator, diretor, cara, amigo, gente boa, escritor, jornalista, porque escreve bem a beça, tenho acompanhado sua coluna no Metrópolis. Que Obrigado, bacana, Rodrigo. obrigado. Sem contar essa pele maravigold que você tem. E não é filtro, mas eu já soube que você passou pela doutora Kathleen. Não passei. Aliás, eu comecei a usar protetor solar por causa dela na É minha isso, vida. é isso. É isso. Não tem jeito, né? Cuidado, e a gente que vive na imagem. Não... eu quero viver, também tem isso. Eu quero viver até meus 100 anos bem, sabe? Pô, E tem a ver com a pele. tem. Cuidar agora, né? Eu falo isso sempre também. Eu quero viver, na verdade, o tempo que eu estiver bem para pegar meu sabonete no chuveiro quando ele cair, É sabe? isso. Dignidade, né? Dignidade, sem dar trabalho para ninguém, de preferência. Mas a gente sabe que nem sempre esse roteiro ele é seguido, É, né? Mas a gente tem que se cuidar, é, fazer a nossa é. parte. Já tô pensando nisso já há uns anos. De exercício, cortei o sal, né? O acréscimo de sal, né? No Uhum. prato que vem. O prato que vier com sal é o suficiente, eu não acrescento mais. E exercício pensando nessa relação da idade, de joelho. A família tem problema do joelho, então é Que isso. bom. Cara, tô muito feliz de falar com Também. você, porque quando eu botei, tô pensando em voltar com 3P, você falou, eu quero lá atrás. Eu falei, gente, que gostoso, assim. E por mais que seja um pouco demodê fazer live, assim, pro 3P é uma questão de se aproximar das pessoas porque elas estão próximas ali, tipo, pra gente conversar, né? Você deve estar no Rio, eu acho. Você Estou estava em no Rio. Barcelona ontem, não Estava em estava? Barcelona. É. Cheguei para São Paulo e cheguei hoje no Rio. Então, e aí é um momento que a gente tem de conversar também, e a ferramenta te dá essa informalidade de bater esse papo, sabe? Acho que é gostoso e é fácil também Sim, pra gente se conectar. sim, sim. E a gente precisa falar, né? Porque o outro lado está na rede social, né? Uhum. A gente tem a parte mais reacionária, principalmente do nosso povo, se utilizando dessa ferramenta. E acho que a gente ainda está muito discreto, né? Você fala sobre pessoas pretas progressistas, né? Você falou muito, está se falando muito sobre pessoas pretas de direita, né? Reacionárias, mas de progressistas não. E a gente precisa colocar a cara. É verdade. Aproveitar que você falou em pessoas pretas, eu vi que sua última coluna foi sobre pessoas pretas, não, você falou em progressistas, na verdade. Eu vi que sua última coluna foi sobre o Papa, né? Assim, uma grande perda, uma pessoa progressista, porque né, essas são progressistas, pessoa de esquerda.
Gente, a gente primeiro precisa esclarecer um pouco essa questão do progressista também, né? Porque não dá para botar nessa caixinha de pessoa de esquerda. Sim, É muito mais do que isso, né? sim, sim. Tem uma relação da humanidade, tem uma relação de o que está primeiro, né? Se é o capital, se é a individualidade, se você tem o olhar da mudança para o coletivo. Principalmente quando a gente faz um recorte racial, muito me preocupa, por exemplo, depois eu vou falar do Papa, muito me preocupa de pessoas negras, né, que são neoliberais sem saber que são neoliberais, que têm um olhar puramente individual e eu uso mesmo porque eu lutei tanto para ter essa liberdade, mas que tipo de liberdade e que peso também cai quando a gente pensa numa lógica coletiva. E aí, trazendo para o Papa, eu sempre achei muito controverso essa hipervalorização da pessoa que é progressista, né? Sendo que, numa análise política, nem estou falando uma religiosa, vocês, numa instituição que diz que prega o amor, que prega o olhar sobre os pobres, sem esquecer do processo histórico, né? Lá pro meio, para o final do meu artigo, eu escrevo sobre isso. Não basta pedir desculpas, pedir perdão sobre o processo da escravidão, onde a igreja legitimava, né? Mas eu sinceramente não entendo alguém que se coloca a favor do amor, de Jesus, de A Deus, fraternidade, da tudo bem. fraternidade, e ter esse olhar reacionário e que não quer mudança. E principalmente quando não defende a sua própria classe, vai defender a classe do patrão que humilha, que não valida a sua existência. Pois é. Boa, falamos do Papa progressista, agora vamos falar, né, da nossa comunidade conservadora. É, Tá acontecendo? What's going on, hein? Me conta, me explica. o que está acontecendo? Primeiro, eu sou professor de filosofia e de sociologia. Uhum. E eu acho, primeiro que matemática política, a gente não está falando sobre política institucional quando a gente vai para a escola. Na análise política, acho que todos os professores e professoras são responsáveis, né? Todas. Dá para falar sobre dá para falar sobre política, sobre África, utilizando matemática, por exemplo. As nossas aulas de sociologia e filosofia ficaram chatas, sem um propósito, né? Existem exceções da regra, eu fazia parte dessa exceção. Eu não sou mais em sala de aula. Não se sabe bem o que é esquerda e direita, não sabe o processo histórico disso tudo, não. Em contraponto a isso, outras instituições, como algumas igrejas, né, faziam esse trabalho muito bem feito, distorcendo. Né? E, ao mesmo tempo, quando a gente vai para a política partidária, não interessa para muitos partidos uma discussão preta, uma discussão racializada. E eu estou falando de partidos progressistas. Uhum. Não interessa, sabe? Eu conheço muitas, principalmente mulheres negras, no Poder Legislativo aqui do Rio, em São Paulo, Salvador. Não existe investimento na campanha. Não existe. Nenhum. Nenhum. Eu Nenhum. entrevistei candidatas que fizeram a campanha de ônibus, Rodrigo. Não existe. E como é que vai falar com o povo? A gente ainda vê no palanque. Existe uma figura muito importante política no Rio de Janeiro que ela se incomoda com o meu discurso. Fala, cara, você quer falar com o povo? Você é um homem branco e você frequenta lugares pretos com homens brancos. O seu palanque é composto por homens brancos. E a gente vai perdendo, a gente vai perdendo, a gente vai perdendo a partir da narrativa desse suposto do progresso econômico, na narrativa
é, da individualidade, da resolução a partir de algo muito, muito rápido, ser uma elaboração filosófica. A gente vai perdendo a partir do ódio, a gente vai perdendo a partir da não aceitação. Quando eu vejo figuras públicas negras e que se colocam como pessoas orgulhosas de extrema direita, essas pessoas não enxergam que elas não fazem parte do grupinho. Elas querem fazer. Isso tem a ver com auto-ódio, isso tem a ver, Não sabe, com aceitação. não aceitação. Isso tem a ver com a não resolução de algumas décadas da esquerda no poder, de resolver a pobreza. Ninguém quer ser o lado feio da história, pobre, miserável. Ninguém quer ser, sabe? Ninguém quer ser. E a gente está falando dessa palavra que já está tão batida, que é narrativa. Nessa narrativa da vida, a gente quer ser o belo, a gente quer ser o poderoso, o potente, etc. e tal. Eu estava conversando ontem com um grupo de amigos, eu falei assim, e pessoas negras, eu falei assim, como a gente pode cobrar se as pessoas não têm condições de fazer análise, sabe? Não têm condições de comprar um livro, de participar de grupos, de Eles refletir estão matando um leão por dia. sobre coletividade. E é isso. Aí chega o outro lado, que é o algoz, e fala: vem comigo e que eu vou te dar poder, e não vai dar nada, só vai ser utilizada ou utilizado. A pessoa vai, porque não tem sustentação. Tem gente que é por escolha, tem gente que não é por alienação, tem consciência disso tudo, quer enriquecer a partir da pauta, ou quer enriquecer a partir de ser contra a pauta. Tem gente que é desonesta, mas a maioria é por alienação, por desconhecimento, sabe? Imagina como dialoga com uma mãe na Maré que perdeu o filho do tráfico. É, não é falando vamos descriminalizar a droga, porque essa mulher acha que é a droga que matou o filho, sabe? A gente ainda não sabe falar com o povo. Não. A gente fala esquerda, né? O campo progressista, a gente não sabe falar com esse povo, sabe? A gente não está nas escolas, a gente não está falando com esses professores, com essas professoras, a partir dos sindicatos, não está falando, não, sabe? Dói eu conversar com algumas colegas da rede de ensino do Rio de Janeiro, e todo mundo falando, dos alunos, TDAH não é TDAH, sabe? É morte. É morte, é opressão, é tristeza, é fome. Você não vai ter um aluno com comportamento pequeno burguês como tem nas escolas de elite, porque a vida está resolvida. Total. É isso, né? A gente vai perdendo. Mas eu tenho esperança. Eu tenho Não, esperança. não, também tenho, senão assim, não estaria aqui, de É, fato, assim, sabe? Assim, tenho esperança. não estaria aqui, acho que você também não Não, estaria trabalhando enlouquecidamente, é porque a gente, além de resistir, a gente quer virar esse jogo. a gente, a gente tem que virar, sabe? Aí a gente volta, porque não é pela gente, sabe? Não é pela gente. Eu me preocupa pela essa garotada, está difícil hoje, lá na frente vai estar pior. Então cabe a gente, nesse tempo, espaço, tentar buscar melhoria, sabe, para a nossa comunidade. Eu não consigo, eu fico exausto, mas eu não consigo descansar por conta disso, sabe? Por conta. Você faz tanta coisa. Se eu parar agora, no mínimo, sei lá, 20 famílias param. Que gente operária da arte, não tem como. Uhum. Tem toda uma cadeia também, né? Você é responsável por uma cadeia, Tem né? toda uma cadeia. Essa... E aí, a gente vai falar sobre tudo, né? Tudo aqui é um papão gostoso. E aí, Sem problema nenhum. aí eu fico pensando, por exemplo, eu tenho 32 anos de carreira. Eu estou melhor do que muitos e muitas dos nossos. Muita gente, melhor do que eu, parou para ser Uber, parou para vender roupa,
parou por conta de morte, parou por conta de gravidez, parou por causa de gente, de tudo. E aí eu continuo fazendo, sabe, espetáculos premiados, espetáculos com ótima crítica, espetáculos lotados. Se eu te falar o quanto eu monto um espetáculo, você fala assim, Rodrigo, eu não acredito. E aí você tem o contraponto. Porque olha como é delicado. Não dá para falar, por exemplo, sobre lei de incentivo, lei Rouanet, porque podem pegar um recorte e virar de serviço. Até isso a gente está amarrado. Se a gente Uhum. pensar que, pelo menos, somente de 15 a 20 CNPJs têm a possibilidade de captar recursos para fazer arte no Brasil inteiro. E vamos fazendo. Aí você fala assim: caramba, Rodrigo, vale a pena? Vale a pena, porque eu vou seguindo, vou seguindo, sabe? É, eu falando isso, eu vou ter, sei lá, quantas pessoas contra mim por levantar esse discurso. E eu estou Uhum. tendo maior cautela, maior cuidado, porque eu poderia falar a live toda sobre isso. Sim. E aí vai ter uma parte da extrema-direita falando, tá vendo? Né? A lei de incentivo. E essas 15, 20 pessoas, né, por trás de CNPJ, vão falar assim, ué, tá aí, gente, é só se inscrever, mas cadê o contato para o patrocinador? Né? E vamos Não, nessa. vamos nessa. Vamos nessa. Temáticas da nossa Eu vou comunidade. misturando, tá? Mas é isso. Mas tem tudo Mas a é ver. isso. E É, acredito que temáticas da nossa comunidade dificultam ainda sim, mais. Por isso funciona para tudo. Na arte não seria diferente, sim. certo? O que está um pouco melhor é a literatura. A gente. Literatura? É, o grande problema da literatura, a gente sempre escreveu, só que a gente nunca publicou. Quando a gente pensa, 56% da população brasileira que se autodeclara negro e negra. Mas a nossa produção de texto está aí potente. Timidamente ainda, as editoras estão de olho e publicando. Eu digo timidamente porque, é, sei lá, eu não conto nem 50 autores como eu que as editoras investem. Né? A maioria ainda tiram do bolso para poder replicar, para poder imprimir, e a distribuição é ruim porque não chega no país inteiro. Porque a gente está falando sobre poder, né? Assim, tá falando de lucro, a gente vende muito, mas o racismo no Brasil, O ele racismo no Brasil. é, ele é maior do que a vontade de lucrar. Porque, cara, se eu lucrar, esses pretinhos vão ter dinheiro Eles e a vão gente me não pode dar o encher o poder. saco. A gente não pode dar o poder. A gente está vendendo muito, muito, muito. Eu agradeço muito esses professores, essas professoras pelo Brasil, que indicam meu livro e cobram para as prefeituras comprarem. Essas mães, esses pais, esses tios, esses padrinhos, madrinhas que compram. Imagina, a Conceição Evaristo ultrapassou 500 mil. Muita gente. Eu não falo de números. Sou macumbeiro. Haverá sinais. Mas eu vendo muito bem, sabe? Eu acho não. Eu sou dos cinco eu sou da Ediouro, né? Uma editora centenária. Eu sou um dos cinco que mais vendem da editora. Bacana. Né? Parabéns. Fico muito feliz em saber Então disso. é isso. Eu fico triste porque junto do Rodrigo tem, sei lá, cinco, seis. Mas poderiam ter 20, 30, 40, 50. Entendi. Ainda é aquela exceção, né? No meio da multidão. E eu não fui educado para ser o negro único, isso me Uhum. incomoda. E eu faço provocação. Cadê, vamos lá, vamos lá, tem fulano de tal. Eu sou aquele cara que cria fissura. Eu poderia estar muito melhor. Poderia, porque eu sou o chato. Você, quando vai criar ou vai atuar, enfim, alguma produção que tenha a sua marca, você faz questão que a mensagem seja muito clara
Ou você prefere jogar uma sementinha e deixar no ar para a pessoa captar? Ou depende da produção? O meu momento é da sementinha, eu vou te dizer o porquê. Uhum. Eu já fiz muito teatro denúncia, já fiz muita arte denúncia. Muita, muita, sabe? Colocando o racismo escancarado. E aí, com os anos, eu comecei a ter uma plateia lotada de beirando 95, 98% de pessoas Uhum. negras. Isso significa que a vítima está assistindo na algoz. Então a pessoa sai de casa é, buscando entretenimento, conhecimento e é bombardeada da violência que ela perpassa pela vida, pela rua. E eu tenho um agradecimento, cumprimento o meu público e tchau, vai para casa lidar com essa dor que eu retroalimentei. Hoje, e isso, claro, isso era muito inconsciente. E quem está no teatro político, continue. Acho que está valendo. No meu momento hoje é pela poesia, sabe? Pelo momento hoje é pela sementinha. Eu vou discutir a beleza, a potência. Eu vou, em primeira mão. Agora, em maio, no Sesc Vila Mariana, a gente vai estrear Oz, do texto da Aline Mohamed, direção minha e da Tainara Cerqueira. A gente está falando sobre amor. É um casal preto, onde é um espetáculo bilíngue. Um ator era surdo, então a gente tem Libras e a gente tem o português a partir da oralidade. E está falando sobre amor, sobre as nossas diferenças, sobre cura. Então eu estou nesse momento. Fiz Hamlet, que também tem uma carga. Eu sou um Hamlet, que também tem uma carga falando sobre negritude, sobre o racismo, mas tem um filtro do Hamlet, tem um filtro ali. Mas eu estou a partir da beleza da poesia, porque o nosso povo está precisando, sabe? A gente fala que a crise também é estética, não é só moral. Não. Então, em cima, volta aquele papo, né? Em cima do pouco patrocínio que ainda tenho, eu coloco no bolso e vou buscar beleza. Você olha para os meus espetáculos e fala assim: esse cara captou milhões de reais. Imagina. Queria eu. Não romantizo o perrengue, não. Ainda quero captar. Ainda quero, porque isso significa pagar melhor para minha equipe. Eu acho, assim, muito importante e estou muito com você em relação à qualidade dos produtos que a gente coloca na rua, principalmente vindo de nós, Sim. né? Que são produtos que têm uma cobrança muito maior por natureza de quem está produzindo, de quem está fazendo. Isso E eu é sempre. subverter, né? Porque coisa de preto é coisa boa. É Exatamente. subverter essa. Eu falo, às vezes, quando estou com um artista, eu falo assim, cara, nada justifica, não justifica a pouca grana, um trabalho ruim, sabe? Então, assuma uma roupa à base preta, um palco vazio. Se você não tem criatividade no momento, condições financeiras para poder elaborar um grande cenário, um grande figurino, faça o melhor a partir do simples, um arroz de feijão bem temperado. Não, estou muito contigo. Calça jeans e camiseta branca. E Eu tô foi. bem. Eu tô super bem, inclusive. Os white people sempre fizeram isso. Não Aprendi com é? Libras, ó. Ó, ó, ó. Muito bom. Isso. Aí eu fui, mas o que é isso? Isso é de leite. É white people. Aí eu falei assim, e branco sendo branco. Muito bom. Você faz parte de algum movimento social? Assim, você se envolve coletivamente? Você tem. Qual é o seu aquilombamento, hein? Onde você recarrega, onde você compartilha e se fortalece? Ai, meu terreiro de candomblé e minha casa de Fá, meu ilha de Fá. Uhum. Eu sou iniciado em candomblé e sou iniciado em Fá. É, e meu pequeno grupo de teatro, eu não tenho uma companhia, mas eu tenho profissionais que eu sempre busco trabalhar. Porque é muito difícil. É, vou te responder. As relações, claro, eu pude escolher não sei se todo mundo pode escolher casas, mas eu pude escolher duas casas que contemplam aquilo que eu preciso.
não são perfeitas, viver em comunidade não é fácil, é, mas as lideranças dessas casas contemplam aquilo que eu acredito, que não é a valorização da ignorância, procuram um comportamento decolonial, sabe? Não tem aqueles resquícios de escravidão, quando tem, para tudo para poder refletir sobre a dignidade humana em primeiro plano, etc. Tal. E você fala assim, Rodrigo, só eu já busquei muito, mas não desisti, tá? Mas eu estou meio cansado. É, gru- grupos de pessoas da profissão que eu escolhi, né? Uhum. Existe uma existe existem subprodutos desse racismo. E esses subprodutos estabelecem nas nossas relações. Por Uhum. exemplo, eu hoje é muito difícil eu abrir espaço para novos atores e atrizes. Acabei abrindo agora Oz, mas a minha regra é não. Porque às vezes eu tenho que falar assim, você não vai falar ou não vai se comportar dessa maneira aqui, porque na produção hegemônica Uhum. você não age dessa maneira. E isso é muito cansativo. Uhum. Então, tem um lugar do não e é inconsciente. Tem um lugar, muitas vezes, tem um lugar do não respeito do grupo, da hierarquia, embora a hierarquia seja a partir do respeito, da horizontalidade, e tem a competição burra, sabe? Burra. A gente no Brasil, essa escola do preto único, ela funciona e funciona muito. Mas a gente está aí para cutucar, para poder modificar essa estrutura. Né? É. É tão, é tão pouca oportunidade que as pessoas brigam por miséria, sabe? Eu não estou afim de alimentar e retroalimentar, ficar passando pires e brigar por essas moedas. Não é comigo. Prefiro ficar Nossa, só. interessante essa sua fala sobre o comportamento das pessoas perante um grupo e um outro comportamento perante outro grupo, né? O que acaba deslegitimando de certa forma, porque você não sabe se você confia na pessoa que se mostra a você ou naquela. É difícil, né? É difícil. Mas é um trabalho de formiga. Eu acho que eu tô 47, fiz 47 anos em janeiro. É um trabalho de formiga. Eu me vejo muito jovem nessa relação, dessa discussão da militância. Eu nasci e fui forjado numa família já de militantes. Né? Essa coisa de me descobrir negro antes não existe na minha vida. Mas, por termos pessoas muito potentes nessa luta, vivas ainda, eu falo que eu sou bebê, então eu tenho que ter força. Então, só que essa energia, essa força, não podem me adoecer, sabe? Então, eu vou sempre com cautela, me protegendo, sabe? Trabalhando sempre com os mesmos. Aí abro um pouquinho, sabe? Aí vejo que a pessoa não faz parte, eu falo dessa escola que eu acredito, Aham. e encontro alguma forma. Porque assim, também não adianta você chamar para conversar, porque você passa a ser a pior pessoa do mundo, o problema é você. Então eu falo, sou eu, Uhum. não tem nada a ver contigo. Quem passou por isso agora entendeu. Porque senão você passa por uma segunda violência. A pessoa não foi legal, não foi leal, não se comportou de uma maneira coletiva. E aí você vai conversar, nossa, está exagerando. Eu tô velho para isso. Agora eu assumo. É a sua Isso eu tô velho. percepção, né? Tipo Essa isso. segunda violência eu não quero passar, não Entendo. preciso. Então eu falo assim, fica para próxima, tá tudo certo. Eu entendi que tá tudo bem pessoas ficarem pelo caminho. Não podem ficar pelo caminho a partir da falta da humanidade, da generosidade, da gratidão da minha parte. Mas se eu busquei
me comportar de uma forma digna, correta. Tá tudo bem ficar pelo caminho. Tá Muito tudo bom. certo. Você é um cara de poliprojetos? Ou você Sou. gosta de se dedicar a um exclusivamente até terminar? Não, poliprojeto. Eu estou dirigindo 2 espetáculos ao mesmo tempo. Um no Quantos? Rio, dois. Dois? Um no Rio e em São Paulo. Acabei de entregar é, a dramaturgia do Djavan, que eu escrevi com a Patrícia. Estou em 3 projetos de audiovisual. Hum, Mas eu tenho um acordo. O que eu começo, eu termino. Eu tenho 2 acordos. Eu começo e termino e tem que ter excelência. Mas, mas tem a ver, vocês falam pra caramba. Mas é porque eu tô... eu tô me sentindo em É casa. para ficar mesmo. Fico É, feliz de ouvir. mas tem a ver, eu sou diagnosticado com dislexia e tô quase sendo diagnosticado mesmo. As pessoas, não é moda, não é moda. Autismo nível 1. Tá. Então, para eu focar, dá para perceber que eu estou falando de muitas coisas, mas eu começo e termino. Mas estou falando de muitas coisas. Para eu ter hiperfoco em algo, eu preciso estar fazendo 300 coisas. E essas 300 coisas eu vou entregar. Legal. Tem gente que precisa desse combustível, né? Assim, É. eu acho massa. Eu não sou tão poli assim, eu sou bem taurina, né? Aqui, eu tô para ter concentração, eu tô aqui, ó. É que você não tá vendo. Revelou, revelou. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. No anel, pra lá, pra cá. Não parece, ó. Tá disfarçando super bem. Super focado. É um ator. Me fala uma coisa, você falando em atuar, né? Eu sei que você também trabalha como ator e tal. Leitura sua sobre a televisão e sobre a nossa comunidade na televisão. Assim, a gente tem visto, né? Enfim, personagens principais, a gente tem visto núcleos recheados de pessoas negras. A minha pergunta vai um degrauzinho abaixo, que é o seguinte: você vê de fato algo profundo acontecer ou é só na vitrine? Uma mudança está acontecendo de fato? Ou vamos botar lá só para cumprir tabela? Vamos botar cota ali na televisão, vai. Você que eu sou uma pessoa do streaming. Mas vamos lá. Não, Eu ok. não sou. Não, mas eu não tenho medo. Não, eu sou muito. Quem me contrata sabe quem é o Rodrigo. Negar uma mudança significa também anular uma luta histórica, tá? Mas eu não consigo fazer uma falsa simetria. Somos 56% da população brasileira, 56% a gente tem que encontrar no teatro, no audiovisual, na literatura. Não só no Não ônibus, né? só no Aham. ônibus. E, ao mesmo tempo, não só na frente das câmeras, por trás das câmeras. Eu sempre falo que narrativa é poder. E narrativa não é só quem dirige e quem escreve. É quem ilumina, é quem veste. Tantas vezes me colocaram uma roupa e que eu fiquei horroroso, que não tinha a ver com a minha coloração de pele, sabe? Uhum. Sei bem. Uma maquiagem. Quantas vezes te maquiaram e você ficou cinza? E você teve que ir para o banheiro consertar, né? Iluminar pessoas negras é algo muito difícil, porque a gente não tem história de protagonismo negro no teatro e no audiovisual a ponto desses iluminadores terem um exercício. E aí, imagina numa cena peles mistas, de pessoas muito brancas até pessoas negras muito retintas. Se você não tiver uma matemática, você vai iluminar muito para privilegiar, beneficiar essas pessoas retintas, mas essas pessoas brancas vão passar a serem rebatedoras, vão ficar fantasminhas camaradas. Ao mesmo tempo, se você diminuir para essas pessoas brancas, essas pessoas retintas vão ficar no escuro. Então, não é fácil iluminar no Brasil. Principalmente quando você não tem essa escola. Não é fácil, mas não significa impossível. Você tem que estudar Sim. para maquiar bem, para vestir bem, para iluminar bem. E aí, qual é a grande questão? Realmente, eu estou nas salas de roteiro. Realmente, você tem pessoas negras escrevendo, por exemplo. Mas
aquém daquilo que a gente precisa para a melhoria do país e da arte. Ainda aquém. Uhum. Mas existe uma diferença de letramento e ser politizado. Ok? Alguns de nós, não sei se muitos de nós já entenderam, sim, sou negro, sim, há racismo, racismo estrutural, institucional, etc. Tal. Já entendeu. Agora, o que você faz com isso? Né? Ser politizado é ter um olhar coletivo, sai da sua idiosincrasia para pensar numa comunidade. Como é que eu vou narrar essa história? Eu não posso simplesmente falar que é a partir da minha vivência. Eu não, porque a minha vivência não vai resumir o coletivo, a maioria, por exemplo. Ela é minha, né? Ela é minha. Então, muitas coisas vamos lá. A nossa escola, ela é hegemônica. A gente aprendeu a ler e a escrever a partir da escola racista, misógina, Eurocentrista. transfóbica, homofóbica, eurocentrista, etc. Se eu não buscar essa politização barra letramento, eu vou reproduzir essa escola. Então, muitas vezes, a gente vai ver mulheres reproduzindo machismo no texto, sabe? Ou na direção, no comportamento, assim como negros e negras reproduzindo racismo e etc. Ok, de uma certa forma, começaram timidamente a respeitar um lugar de fala que ainda é muito... ainda está muito no oportunismo. O lugar de fala não significa silêncio. Uhum. Responsabilizar o outro, né? Todo mundo tem o seu lugar de fala. Mas, às vezes, eu sinto que quem nunca teve o poder de criar, de escrever, está reproduzindo a escola do nosso algoz. E o nosso algoz, que é o chefe da sala de roteiro, da redação, o editor, fala assim, é isso aí. Né? Então, a gente, às vezes, está trocando 6 por meia dúzia. Mas eu acredito que a gente está caminhando porque significa negar uma luta histórica, mas de uma maneira bastante tímida. Lenta, né? Muito lenta, muito lenta. Eu festejo, mas precisa, por exemplo, e aí eu saio de canal, de streaming para pessoas. Uhum. Para a pessoa que tem um mínimo de consciência e oportuniza que ela insista, sabe? A pessoa branca, o profissional branco pode errar, a gente não. Então, quando a gente erra, desistem da gente, sabe? Ou, por exemplo, foram décadas do audiovisual colocando a pessoa negra não no protagonismo, não representando potência, etc. É óbvio que a partir dessas décadas vai ter uma rejeição do público. A gente está vendo aí. Uhum. Nem estreia já falam mal. Porque houve sim um desserviço, ainda há. Sabe, a gente precisa que pessoas, e muitas vezes streams, canais, tenham essa consciência da insistência. Né? Se foram 30 anos colocando a gente em programas como o da Atena, a gente vai precisar de mais 30, 40 anos colocando a gente amando, casando. Existe uma pesquisa que fala muito sobre narrativa, que na história da teledramaturgia brasileira, pouquíssimos personagens negros usavam óculos. Uau! Se conta, eu não sei o número, porque óculos é caro, significa poder, intelectualidade. E aí eu Uhum. te pergunto, quantas vezes você viu uma mulher negra vestida de branco de noiva? Pouquíssimas. Belíssimas. Isso você tá criando uma relação de imaginário social que vai trazer, que vai ter um desdobramento aqui fora, na nossa vida. Mas quantas vezes você viu com arma, com drogas na mão? Então, assim, há uma necessidade para a gente ter uma modificação da insistência, porque fizeram um trabalho muito ruim, sabe, ao longo de décadas, e a gente vai ter que reescrever o audiovisual brasileiro a partir da insistência. Onde é que você se inspira, Rodrigo?
Assim, são situações, são fases da vida, são inquietações, são Eu, desabafos, assim. ah, eu esse Rodrigo, que são muitos, Uhum. é, imagina, você sabe que eu dei aula para polícia, né? Não. Aí no Rio? É, durante quase 12 anos. No Cefap, na academia, porque eu estudei formação em filosofia e sociologia. Uhum. É, Choquei. é, Logo a polícia. Drop the mic. Logo a e polícia. aí foi um período com muito me orgulho. Tem colegas que falam, agora eu entendi porque tá assim. Falei assim, opa, poderia estar pior. Caramba. Porque, e aí eu cheguei não terminei o doutorado porque eu tive que exclusivizar a minha vida para a arte em direitos humanos fundamentais, sou especialista e tal. Então eu me relacionei com muita gente, continuo me relacionando na vida com muita gente. Eu moro na zona sul do Rio, eu tenho uma vida de classe média, média alta, mas eu vivo aqui para dormir. As minhas relações, as pessoas sabem, sou na Baixada Fluminense, sou na Zona Norte a partir de Madureira, Penha, onde eu passei minha adolescência. Eu sou de uma família de classe média, mas de pai e mãe. Meu pai era funcionário público estadual, minha mãe é aposentada funcionária pública federal. Então, de médio escalão. Uhum. Mas quem frequentava a minha casa era o porteiro, era a copeira. Nunca pessoas numa condição socioeconômica dos meus pais. Sempre gente da base da pirâmide do serviço, porque como meus pais sempre foram muito letrados, isso significa, se tivesse uma pessoa da diretoria na minha casa, seria uma pessoa branca. Perfeito. Então, tinha uma relação de trazer essas pessoas pretas para minha casa. Então, eu acho que tem isso de muito ouvir. Hoje eu sou falante por causa da minha profissão. Mas, vou ficar em silêncio. É isso a minha vida. Então, quando eu estou com alguém, eu procuro muito ouvir. Porque a minha profissão me exige que eu fale, e falar para mim é um lugar de desconforto por causa do autismo. Incrivelmente, incrivelmente bom saber isso. E aí se você, eu sou um, se um dia a gente vai marcar um café, um drink, você vai falar assim, tá tudo bem, Rodrigo? Não, eu quero te ouvir. Então eu Entendi. vou me alimentando e retroalimentando de histórias, de situações. Claro que eu errei, continuo errando, porque eu sou ser humano. Mas o sucesso do Rodrigo profissionalmente, porque ele observou e viu muita gente quebrando a cara. E eu não precisei arriscar. Acho que tem uma coisa da escuta. E isso me alimenta. Se você chegar no meu terreiro, eu estou lavando louça. Não é o Rodrigo. E eu acho que a Anitta me ensinou muito isso. Sabe? Qual é o lugar que ninguém quer estar? Eu vou. E é muito solitário. É um lugar que não tem fofoca, porque ninguém quer estar. Né? Não sei qual a sua crença, mas a louça numa comunidade, pouco importa o nome, ela vai Com crescendo, né? certeza. Ninguém quer chegar perto da beira da pia. Agora, você lava, irmão? Lava. E eu não sei. Se tiver alguém lá da roça vendo, é verdade. Então é isso. Aí eu escuto, vou. Acho que a minha força vem daí, vem da tranquilidade. Eu utilizei algo que poderia ser muito problemático, que que são essas deficiências, para algo muito potente e positivo na minha vida. Legal você falar isso, porque eu adoro estar em lugares em que ninguém conhece a Roberta jornalista, por exemplo. Assim. São os meus lugares preferidos. E eu, assim, faço isso hoje conscientemente, mas eu entendi que eu faço isso de andar largada
né? De preferir ir a lugares em que eu não sou conhecida, ou que eu tenho uma relação estritamente familiar, ou que eu tenho uma relação com escola de samba, por exemplo, e ninguém sabe o que eu faço. Porque me dá uma sensação de estar sendo a Roberta de fato e amada de fato por ser a Roberta, sabe? Assim, me dá um acolhimento, me dá um carinho, é um autocuidado para mim. Assim, eu necessito ter esses períodos de estar em lugares que as pessoas nunca me viram, ou que as pessoas gostam de mim porque eu sou esposa da Rosana, ou porque né, porque eu faço a trança no lugar X. Isso me dá um acolhimento, isso me dá me humaniza demais, Rodrigo. Mas eu só fui perceber isso, que É, assim, sempre foi muito inconsciente para mim andar largada e frequentar os lugares, assim. Eu fui entender isso depois. sem cobrança, né? Eu fiz um vídeo esses dias, eu postei quais são os lugares que são inferno e pessoas que são inferno, para que você saiba quais são os lugares de céu e pessoas de céu. É Uhum, isso, são essas pessoas, esses lugares que eu quero estar. E aí vai valer a pena, sabe? E aí o Rodrigo lavando louça. isso. Bem ou mal, é o Rodrigo lavando louça. Eu não sou da louça, eu sou de lavar roupa. É, Odeio uma pia, mas me bota um tanquinho que eu amo. Cada doido com a sua mania. me deixa lá, Me me deixa deixa. lá, me deixa lá. E me conta uma coisa, você falando de Djavan, eu até te mandei uma mensagem de uma música que eu amo. Adianta pra gente alguma coisinha? O que que vem aí? Ai, é... O que puder. Não, narrativa é poder, né? Eu aceitei escrever. Hum, Claro que o dinheiro dinheiro. Eu amo dinheiro. Não faço que eu trabalho, não roubo ninguém. Amo dinheiro. O dinheiro é importante. Mas, por exemplo, eu escrevi junto com a Patrícia Andrade. Eu não a conhecia pelas obras, mas eu não conhecia. A gente não era amigo, a gente não é colega. Escrever com alguém tem que ter muita intimidade, que é um casamento. Tem a coisa do ego, da vaidade, e não rolou isso. E poderia rolar, é sempre um risco. E eu estou no meu momento, né, de poder escolher trabalho. Eu falei assim, caramba, pode ser legal. Todo mundo diz que ela é extraordinária e realmente é, mas não sabia. Aí eu falei assim, ai, eu vou proteger meu herói. Eu te juro, eu escrevi, eu aceitei para proteger o nosso herói. tá. E aí, nossa, como foi o processo delicioso com a Patrícia, respeitoso. Que bom que eu aceitei. Mas como foi difícil escrever sobre a vida do Djavan. Porque ele é um artista extraordinário, só que para você ter um ótimo personagem, você tem que ter conflito. Você tem que ter contradições. E ele é gente boa pra caraca. Caramba, Djavan! Aí ele é gente boa pra caramba, você puxa coisas, não sei o quê. É um cara que tá décadas aí e construiu uma carreira extraordinária, Músicas sabe? maravilhosas. Músicas maravilhosas, sem contradição. E uma boa história precisa disso tudo. É claro que a gente achou, mas honrando, ele leu, ele amou, ele aprovou de cara. A gente entregou o primeiro ato, aprovou de cara, o segundo ato, aprovou de cara. A gente encontrou uma forma de contar essa história a partir. É um espetáculo para a família. Essa mãe, Dona Virgínia, que forjou esse filho a ser artista, a ser cantor, a gente vê a vida de uma família preta por conta dos sonhos desse homem, sabe? E, como eu falei, eu vou falar um pouquinho. É, quem narra essa história é a ancestralidade. Ele, ele tem um legado, ele é como, de uma maneira ficcional, mas para a gente que é preto, a gente sabe que não é, ele foi o escolhido para falar sobre o amor. Tem muito sobre isso, sobre a necessidade, a responsabilidade de um homem negro falar sobre o
amor. Essa é isso. Eu tô chegando agora de viagem, talvez amanhã eu assista. Eu não peguei a leitura, né? E também não vi ensaio, mas os atores, o João Fonseca, que é o diretor, ele falou assim: é emocionante. A gente ri, a gente chora. Eu vou ter a audácia de prometer. Quem vai se emocionar. E vai sentir orgulho desse homem, vai sentir orgulho desse homem negro, e vai sentir orgulho de ser brasileiro. Olha, eu vou revelar aqui pro chat. Eu já ganhei beijo do Djavan. Vou contar aqui no chat. Porque, É. sim, eu vou contar que eu sou muito fã. Eu era estagiária ainda, muito fã. E aí, as pessoas sabiam que eu era fã dele. E aí alguém me pediu, Roberta, vai lá gravar uma sonorinha com o Djavan. Era um dia, sei lá o que que era, Páscoa, eu não lembro o que que era ali, a comemoração. Aí fui eu, estagiária, toda tímida, falar com o Djavan. E ele falando, e eu assim, morrendo por ser fã e porque ele também é lindo, né? Maravilhoso. E aí no final da entrevista ele me deu um selinho. Eu quase Ele é morri! muito gente boa. Ele é um gentleman, ele é um homem. Eu falei pra ele: você é sofisticado sem ser pernóstico, você é ponte, você não é muro. Ele, Ah, a gente ficou, na primeira entrevista, era para ser, sei lá, 1 hora, a gente ficou quase 3 horas conversando, ele com a equipe, Patrícia Andrade fazendo provocações. Ele é um gentleman, ele é sofisticadíssimo. Eu acho que a gente honrou, que legal. sabe? A Não, gente honrou. você ter contado que foi a nossa ancestralidade já explica muita coisa, É né? O lindo fato isso. dele ser escolhido também já explica o resto, É assim. lindo. Acho que foi. É lindo isso. E é sobre família. Depois que a gente foi entender, a gente não parou para pensar, vamos escrever sobre família, não. Quando a gente viu, é um espetáculo que fala sobre amor, claro que é o homem que canta o amor, Uhum. mas que o ponto nevrálgico é a família. E é óbvio, trazendo para mim como homem preto, é nosso, né? Não tem como não falar sobre família. Não tem, né? Sobre essa mãe que o criou, sobre essas mulheres que perpassaram a vida dele, né? É a minha história, a história de muitas pessoas negras. Cara, que delícia. O que que você está lendo atualmente? Deixa eu. Vou mostrar. Tô Você aqui, fala. ó. Eu tô aqui de perguntas aleatórias, mas é tudo que eu Ó, quero saber. claro que como eu falei, eu leio muitas coisas ao mesmo tempo. Estou relendo A Descoberta do Frio, Oswaldo de Camargo. A descoberta É, do Rio. Muito bom. Tô lendo Esse é um Corpo que Cai, mas Continua Dançando, do Igor Pires. Gostei desse título. E para poder escrever para o Metrópolis, o Manual Prático de Educação Antirracista, do Alan Pervigolares. E o livro do Lázaro, né? Que eu deixei em São Paulo. Ah, Anderson Oliveira me devolva, meu amigo que me pô, já recebe pede. em São Não, Paulo. emprestar livro é sempre uma treta. As pessoas não devolvem, Não assim. devolve. É impressionante. Não Antigamente era devolve. DVD que não devolviam, né? Agora, como não tem mais DVD. E eu vou lendo aos poucos, porque eu preciso voltar para poder entender. Uhum. Eu não falava essas coisas, mas eu acho que serve como exemplo, né? Um dia eu recebi uma escrita de uma mãe que falou assim: eu achava que meu filho não fosse dar em nada por ser dislexo. Aí, Aham. aí eu vejo a sua história, eu sei que ele pode ser tudo. Que Isso bacana. mesmo, assim. Se você falar assim, claro que hoje com 47 anos, eu desenvolvi mecanismos para não me expor. Mas se você Uhum. falar assim, lê aí. Aí eu falava, ai meu Deus do céu, e gaguejava. Hoje, uma leitura inédita, eu consigo. Porque eu, por exemplo, as pessoas começam aqui, né? Uhum. O meu cérebro me coloca para começar aqui e pela última palavra. Eu preciso reconhecer primeiro símbolos e signos Aham.
para ter Aham. uma leitura contínua. É isso, a cabeça, né? A sua velocidade de leitura é tipo é muito mais É rápida muito mais rápida, muito mais rápida. do que o próprio processo da leitura. Muito mais rápida, muito mais rápida. É, Engraçado que você é um bom ouvinte, né? Também. Isso também requer paciência ser um sim, bom ouvinte. mas, mas tem uma coisa linda linda, que é autoconhecimento, mas por trás tem uma coisa horrorosa, que é o racismo do Djavan, né? Que ele fala assim, que ele falou e tem entrevistas sobre a timidez, né? Hum. Que o racismo forjou dessa maneira, de muito escuta, tímido, de uma mãe que falava ouça mais, etc. Tal. Como eu sou de família de classe média, então eu não estudei escola particular. Nós éramos os únicos, sou trigêmeo, Uau! Ah. eu sou trigêmeo. Eu tenho muita coisa para contar, né? Gente, tô adorando. Eu sou trigêmeo e 2 anos depois nasceu o Bruno no mesmo dia e mês dos nós três. São 4 fazendo aniversário, 28 de janeiro. E 4 estudando numa escola branca, de classe média alta, religiosa. Então, os poucos pretos. Ah. Então, eu era o quieto, e era mesmo, mas que todo dia estava na sala da coordenação, da direção, porque achavam que quem tinha feito eram os trigêmeos. Era o nome. A gente não tinha nome, era nome de quadrilha, Trigêmeos mais um. É. Caraca. Então, a escuta também tem desse lugar de não me expor tanto. Mas se eu tiver que me expor, se eu tiver que ir para briga, eu vou. Você Mas vai. eu evito, eu evito. Eu acho que também a maturidade também É. faz a gente escolher algumas batalhas, abrir mão de outras, assim. Também, isso também é algo que, assim, eu tô adorando, apesar de tem outro lado também, que é o freio da linguinha vai embora, né, Rodrigo? A gente fala. Mas eu não posso ter esse freio da língua Hum, indo embora. Ela tem que continuar. Eu não posso porque, como na minha profissão é uma profissão historicamente da opressão, da violência, do grito, hum, eu como diretor, eu tenho que subverter isso, porque senão eu vou falar assim, tá vendo? Não pode estar no poder, por mais que eu esteja certo, perfeito. sabe? Eu no Aham. estúdio, sabe, num set de filmagem, não tem silêncio no set. Não tem silêncio no set. Vamos lá, gente. E eu educo para que as pessoas entendam essa prática. Eu gostaria de poder falar mais, mas eu sei que não posso. E o quanto eu perdi por falar demais, sabe? É, O eu posso. sincericídio, né? Ele é cruel. E sendo politizado, sendo letrado e falando as coisas sabendo o que estava falando. E às Mas vezes, muitas vezes, tendo razão, hein? as pessoas não Mas não é querem, sobre sabe? isso. Eu não tenho o menor problema de falar isso, porque é isso, já foi, né? Por exemplo, ahn, fui na. Vou preservar nomes, mas eu fui no velório de uma grande atriz nossa, das nossas damas, só preta, e duas pessoas brancas. E aí eu cheguei num grupo de WhatsApp da hegemonia do cinema nacional, do teatro, da hegemonia mesmo. Eu preto, eu mais 3, 4. E fiz um textão, cobrando sobre os aliados, sobre. Ué, gente, vocês não estavam lá. E saí do grupo. E é, é, 3, 4 dias em silêncio, esse grupo, ninguém falou assim, ele tem toda a razão, ou chegou, calma, Rodrigo, não fui acolhido pelas poucas pessoas pretas que estavam nesse grupo. Então, eu entendi que me expor, eu perco, e quando o Rodrigo perde, muita gente que trabalha com o Rodrigo também perde. Então, ao mesmo tempo, tem parte dos supostos nossos, daqueles que não são irmãos, são primos, que também torcem contra e falam, tá parecendo demais, Hum, sabe? Não hum. fazem nada para o coletivo,
mal fazem para a sua individualidade como profissionais, mas eu passo a ser o problema. Então, a idade está me fazendo voltar para a caverna. Boa. E eu, então, né? Que a preta é agressiva, a preta é Ah, raivosa. É muito pior que vocês, tá eu bom? sei, Que é um horror. Eu falo, eu gente, só sei. tô dando minha opinião. Mas É, às vezes você não pode o que é também. agressividade, né? É, E olha que poderia ser. né? E é isso. A gente tem motivo para ser agressivo, mas a gente não é. Não tô revidando nem um décimo. Eu, existe um fenômeno, claro, eu acho que a gente. Acho que a África é a mãe do mundo, né? E a gente saindo da mãe do mundo, a gente é muito dócil. Por isso que os nossos foram enganados ainda são, né? No processo de receber bem e serem violentados, etc. E tal. Isso não é fraqueza. Mas a gente é muito dócil. Imagina se a gente fosse raivoso. A gente que alimenta os filhos deles, a gente dá remédio para os pais, para as mães, leva para a creche. A gente abandona. Imagina, a minha avó abandonou, entre aspas, né, fisicamente, os netos para poder cuidar dos filhos. Sim, total. Eu adorei isso. Não, bora. Então, imagina se a gente é grosseiro, violento, raivoso. Isso é mais uma forma de silenciamento, de amordaça. Né? Não, total. Qualquer atitude que vá contra tudo isso que está escrito, inclusive o nosso sorriso, né, incomodam demais. Mas a gente está aqui para A gente tá isso. aí. A A gente tá aí. gente está aqui para isso, exatamente. A gente tá aí. Existindo, criando, porque o rolo compressor é muito grande. E eu sempre falo também que a gente tem uma responsabilidade grande, né, Rodrigo? Mas ela não pode ser muito pesada, porque senão a gente também não tem aliados nessa luta, eu acho. E fica muito triste pra gente, porque as coisas caminham a passos lentos e é uma frustração muito grande quando você não consegue, assim, por milhões de Sim. motivos, porque existe né, uma estrutura muito bem pensada, muito bem montada e que ela é orgânica, ela se atualiza. E E que é ela é para não tão ter bem força. montada que ela funciona até hoje. Oi? É. E que é para não ter força, para não ter. A gente segue. A Sabe? gente segue, sabe? Segue. Eu. Eu Eu queria muito que a maioria dos nossos também pudesse. Estou a terapia em dia, a religiosidade em dia, Uhum. sabe? O Ebota em dia. É, então eu posso fugir do inferno, sabe? Quando está pesado demais, eu não me vejo obrigado a continuar. Não quero ensinar ninguém a partir do aulão, sabe? Uhum. Eu vou ensinar a partir da minha existência, sabe? Não quero mais. Já quem aprendeu aprendeu, quem não aprendeu é porque não quis aprender, sabe? Tá tudo aí, tá tudo escrito, falado, vivenciado, experimentado. Então não quero mais. Estou vivendo, tô a única coisa que mata é isso. Tem que ser um pouco melhor do que a gente já é, né? Isso consome. Tadinho Porque só. tem que, isso consome, mas estamos aí. Tô com a certeza que estou muito bem amparado, sabe? Eu tenho uma família, uma família biológica, uma família escolhida, que me dão suporte. A minha família escolhida, meus poucos três amigos Ah, mas são extraordinários. Aí nesse momento você fala assim, não consegui, eles vão falar, tá tudo bem, tá tudo exatamente. certo, tá tudo certo derrubar o jarro e a gente tem que limpar junto.
Tudo bem. E estamos aqui para isso, inclusive, né? E dar um puxão de orelha também quando precisa, Tá tudo sabe? certo, com E tá tudo respeito, bem. Com sem verdade, cobrança. É, com né? verdade, com Com verdade. abraço, com... E aí a gente vai vivendo. É isso que me nutre, sabe? E espiritualidade. Um dia uma grande amiga falou assim: preto no Brasil tem que acreditar em algo. Tem que te segurar em alguma Essa coisa. coisa de preto ateu, pode escolher. Tem que ter. E é isso, acho que tem que ter. E é o Muito que me bom. certo. Querido, ficaria aqui papeando com Também, você. também. Muito, muito, muito. Mas assim, queria que você recebesse um abraço muito apertado e um beijo estalado na sua bochecha. Quero muito te ver quando você vier a São Paulo. Vou marcar um café, um Vamos. copinho, um drink, alguma coisa. Não fui ver Hamlet, infelizmente perdi. Tô torcendo pra voltar. Tomara que Vai volte. voltar e Ó, vai ter Oz no olha, Teatro Vila Mariana. adoro. Eu vou Esse divulgar. teatro é incrível, o Teatro do Sesc É, Vila Mariana. Nossa, Teatro Vila Mariana. adoro, É, adoro aquele teatro. vamos lá celebrar o amor, Vamos, falar sobre o amor. E é isso. vamos. Um beijo. Beijo. Obrigado, Obrigada eu. obrigado pelo convite. É isso. Quando você tinha os dreads, você ficava no cabelinho aqui? Não. Não, Não? É sempre escondido, tá sempre aqui tá embaixo? escondido, sempre escondido. Tá bom, Sempre. agora não tá mais. Agora, que bom que a gente pode falar das nossas fragilidades. Sim, E que ao mesmo tempo sim, são, é a nossa força. exatamente. É inspiracional e, assim, coletivo, É né? E, isso. assim, não há por que a gente botar embaixo do. Não tem por que mais colocar embaixo do tapete. Acho que agora a gente tira pra ir pra cima, pra resolver. Ou pelo menos fazer esse movimento que é necessário. E vamos nessa. Beijo! Marcar um café, um drink aí em São Paulo. Vamos! Mesmo. Sem Obrigada, papo viu? carioca. Oba! Beijo, carioquinha. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo do chat que está acompanhando a gente. Semana que vem tem mais, hein? Sempre às terças, às 8 da noite. Beijo para todo mundo. Obrigada pela companhia de todo mundo que está aqui. Eu leio tudo, viu? Obrigada a todo mundo. Beijo. Tchau.